Vamos lá, povo. Voltando aqui, novamente nas aulas. Na aula anterior, eu abordei com vocês aí as massas equatoriais, né, atlântica e continental. O último slide que vocês viram na aula anterior foi este aqui, né? Então, a massa equatorial atlântica ela tem a característica de ser quente e úmida, origina-se no Oceano Atlântico, sobre o Oceano Atlântico, tá? E ela se intensifica durante o verão no hemisfério sul. Com relação a essa característica, né, de se intensificar durante o verão, é interessante a gente dar uma olhada, né, neste mapa aqui, tá? Em que ele mostra dois momentos para a gente das massas de ar no território brasileiro. Notem que quando for verão, as massas, né, equatoriais ou tropicais, elas terão uma intensidade, aqui mostrando, né, pela inserção das setas no território, que são relativamente grandes, né, nesse sentido aqui. Ela quase que atravessa aqui parte, né, do território brasileiro, tá? Ela pode chegar, né, até porções da região sul, como está mostrando aqui, certo? Né? Aqui também a gente consegue verificar pelas setas, né? Então, este cartograma, esses mapas, eles estão representando para vocês a intensidade de inserção dessas massas, tá? No território brasileiro em diferentes estações do ano. Aqui, verão e inverno. Então, essa é a situação do verão. Notem que a massa polar atlântica, ela nem aparece aqui, tá? Muito embora, pelo fato de ser bastante dinâmica, né, a atmosfera, é óbvio que em determinados momentos e certas condições ela pode sim surgir aqui, tá? Mesmo sendo verão. E no inverno a gente vê né, a atuação da massa polar atlântica. Em contrapartida, a massa tropical continental aqui ela não está aparecendo, né? Então mudou a estação do ano, a intensidade e ação dessas massas de ar, elas também se alteram, tá certo? Ali eu coloquei no slide para você com relação à massa equatorial atlântica, mas a gente consegue observar isso em relação a todas as massas, né? Uma mudança na intensidade de uma estação do ano para outra, tá certo? Então, vamos nos atentar a isso também, tá? Então, a próxima é a massa tropical continental, então essa que se forma sobre a região do Chaco, na Argentina, ela é quente e seca, né? Por quê? Ela ainda é quente porque ainda está na região intertropical do globo, né? Então, é a região de clima quente no planeta. Porém, ela é seca, pois ela se origina na parte continental. Então, quando a gente compara com a massa de ar que se forma sobre o oceano, né, essa massa ela vai ser mais seca. Aí alguém pode falar, professor, mas você acabou de mostrar ali aquela que se forma sobre a Amazônia, né? Então, portanto, continental também, mas ela é úmida. Aí tem uma especificidade que é regional. A gente vai ter na região amazônica um grande rio, né, do território brasileiro, com um grande volume d'água e a maior floresta equatorial do mundo. Então, a carga de evapotranspiração, a quantidade de umidade que vai para a atmosfera lá na região amazônica é muito grande. E é essa umidade que dá a característica né, para massa de ar equatorial continental que atua no Brasil. Certo? Aqui não, aqui a gente já está falando de uma região, muito embora, lógico,
vai existir rios ali também, mas, né, uma vegetação, mas a evapotranspiração ela não é grande como a evapotranspiração que ocorre na região norte do Brasil, tá? E ela atua sobre a região centro-oeste brasileira e vai ocasionar a estiagem no inverno, justamente por sua característica mais seca, tá? Então, aqui a gente vai dar uma olhada no mapa, né? A massa tropical continental ela vai se formar nessa posição, e como nós vimos no mapa anterior, né? Ela atua nesse sentido. Então, ela se origina aqui e se desloca para cá, no território brasileiro e, né, outros países também da América do Sul. Tá? Então, ela está numa região continental, próximo ao trópico, por isso ela é quente e seca. Tá bom? A próxima massa de ar é a massa tropical atlântica. Ela também é quente, pois está próximo ao trópico, porém ela é úmida, pois se forma sobre o Oceano Atlântico, né? Ela vai se originar de um anticiclone próximo ao Trópico de Capricórnio, né? Ciclone e anticiclone são denominações dadas, né, aos ventos que se formam entre uma e outra área, né, das diferentes latitudes do planeta, tá bom? Então, ela vai se formar, né, próximo ao trópico, porém agora sobre o Oceano Atlântico. Então, sobre o oceano, massa de ar úmida, e ela se desloca em direção ao interior do território brasileiro também. Tá? Atua no litoral das regiões sul, sudeste e nordeste. Então, né, veja a intensidade e a dinâmica dessa massa de ar, né? Ela se origina mais próximo aqui à região sul e sudeste do Brasil, mas ela tem a capacidade de atuar até a região nordeste. Tá bom? É óbvio que quanto mais próximo da área de atuação, a sua influência no clima ela é mais intensa, né? Na medida que ela se distancia, a região ela está mais distante, é óbvio que a intensidade na influência ela vai ser reduzida também, tá? Porém, ela é sentida aqui em parte do litoral do Nordeste, tá? E a próxima, né, e última massa de ar que atua no território brasileiro é a massa polar atlântica. Essa é a massa fria e ela é úmida, tá? Se origina no sul da Argentina e atua com mais intensidade durante o inverno e o outono. Então aqui, este mapazinho, até ela está sendo colocada, posicionada aqui, praticamente no sul do Rio Grande do Sul, massa polar atlântica, porém, ela vai se originar ao sul da Argentina. Então ela estaria mais ao sul desta posição, o seu lugar de origem. E o nome dela não deixa a gente confundir, massa polar. Ela se origina próximo ao polo sul, né, sobre o Oceano Atlântico. Então ela vai ser fria, tá? Fria e úmida. E uma outra característica também dessa massa polar atlântica é que durante o inverno ela aumenta a sua intensidade de influência no clima e ela vai ser responsável pelo fenômeno da friagem que ocorre na região norte do Brasil. Então aqui, essa seta que se estende até o Acre, o Amazonas, essa seta ela está aqui indicando para a gente a ocorrência dessa diminuição de temperatura, inclusive na região norte do Brasil. Este fenômeno, quando a temperatura na região norte, quando é inverno e a temperatura na região norte ela diminui muito abaixo das médias esperadas, né, para essa região,
é sinal da influência da massa polar atlântica, né, que vai gerar nesta área aqui uma queda de temperatura, certo? É óbvio também, como eu disse para vocês, como a região ela está bastante distante do local de origem dessa massa polar, ela não vai gerar o mesmo efeito que gera aqui na região sul, tá? Mas as temperaturas lá na região norte do Brasil vão diminuir bastante, considerando as médias anuais, tá bom? Tranquilo, galera? Então, sobre as massas, né, as massas de ar no território brasileiro, seriam, né, essas as nossas principais características, né? As 5 massas que atuam no território do Brasil, as áreas de origem e quais os seus efeitos principais no clima do Brasil, né? Como que elas conferem algumas características para as regiões onde elas se deslocam, tá bom? Então, hoje nós teríamos, né, esse entendimento. Eu vou pedir para que vocês, se tiverem dúvidas, me mandem, me escrevam, tá? E prestem atenção nas aulas sobre sobre os fatores do clima, as aulas 1 e 2, e agora nessas aulas de massas de ar, também 1 e 2, observem textos, né, da apostila de vocês, lá na página 37, a página 40. Eu deixei também um resumo, já faz um tempinho para vocês, né, para dar tempo de ler, estudar sobre fatores climáticos lá no Google Classroom. Né, e vocês têm essa semana para tirar suas dúvidas, porque semana que vem nós teremos aí uma atividade avaliativa e o conteúdo é referente a estas aulas, tá bom? Então estudem, vejam aí as aulas, leiam os materiais que está disponível para vocês. Se tiverem dúvida, me escrevam, porque semana que vem vocês vão realizar uma atividade avaliativa, beleza? Então, era isso, galera. Qualquer coisa, é só mandar mensagem. Abraço, até mais.